Eu apenas prego o que a verdade do Evangelho revela. Eu levo para o povo correção, instrução, ensino da verdade do Evangelho contra os conceitos, os preceitos, os entendimentos errados que as pessoas estão recebendo como formação de vida com Deus, como verdade de Evangelho. Eu apenas corrijo, pregando a verdade do Evangelho. Se alguém quer questionar, que também me traga argumentos plausíveis da verdade do Evangelho. Nós, como igreja, escute uma coisa. Nós, como igreja, membros que formam o corpo igreja, corpo de Cristo, nós temos que andar singular, exclusiva, unicamente, singularmente, pela doutrina de Cristo. Nós, igreja de Cristo, não temos que seguir duas igrejas. A de Cristo e a da igreja instituição. Nós, discípulos de Cristo, só temos que seguir a um pastor. Não é o pastor da nossa alma Cristo e pastor de igreja. Igreja instituição. Jesus não mandou isso em canto nenhum. Obedecer o pastor é uma coisa, seguir, não. Jesus não mandou seguir pastor, nem guardar a palavra de pastor. Nós, como igreja, que formamos o corpo igreja, somos membros individual, que formamos o corpo igreja, temos que jurar fidelidade exclusivamente à doutrina de Cristo. Não é a doutrina de igreja nenhuma, seja ela qual for a instituição. Nós, como igreja de Cristo, temos que ser discípulos de Cristo, não discípulos de instituição alguma, nem de nenhum líder religioso. Vou ser objetivo e ser curto nesse vídeo. Eu prego, eu levo o ensino, eu levo o confronto doutrinário, a correção doutrinária, eu corrijo e repreendo todo o conceito, doutrina, filosofia, em nome de Deus, como princípio de vida com Deus para a salvação. Eu apenas combato o combate da fé contra todos os conceitos errados que vêm deturpando a verdade do Evangelho, que não condiz com a verdade do Evangelho, que são pregadas por esses homens mentirosos, manipuladores e falsificadores da palavra de Deus dentro das instituições que se apresentam como homens de Deus. Eu apenas prego a verdade como está revelada no Evangelho. Quer me questionar? Use argumento plausível da palavra. Não o seu achismo, o seu entendimento, nem a sua interpretação particular, usando o texto fora do contexto e criando interpretações e criando princípios anátemas, que é um grande perigo para desviar o que estão em Cristo, para levá-los a desviar, apostatar da fé, e para impedir os que querem chegar a Cristo, esses ensinamentos errados, esses princípios colocados errados, essas doutrinas malditas, é um veneno, é um perigo para o povo de Deus. Por isso que Paulo vai dizer, um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso fala da doutrina de Cristo. Uma distorção dela faz você se perder de todo o entendimento verdadeiro de Cristo. Cuidado! As más conversações corrompem os bons costumes. Isso fala da doutrina, o ensinamento maldito, os conceitos malditos, a instrução maldita, os ensinos errôneos corrompem todo o entendimento da verdade do Evangelho de Cristo. E você é privado dele. É levado a apostatar. Se você der ouvido e guardar ensinamentos que não condizem com a verdade do Evangelho. Por isso que o apóstolo João, na sua segunda carta, como também Paulo, vai advertir os irmãos sobre
a doutrina, a verdade do Evangelho de Cristo. Se alguém não permanece nesse Evangelho, nessa verdade, e vem até você pregando algum conceito doutrinário que não condiz com o Evangelho, com a doutrina de Cristo, não receba, aparta-te dos tais. A palavra ensina isso. E eu combato o bom combate da fé com a verdade do Evangelho. O princípio, a autoridade que eu tenho é a palavra. É a doutrina de Cristo, é o Evangelho. Alguém me questionou dizendo, Wellington, você fala mal, irmão Wellington, das igrejas, da casa de Deus. Cuidado, não toque não, o senhor está tocando na casa de Deus, na obra de Deus, na igreja de Deus. Eu disse, tudo bem, agora me mostra isso pela palavra, tá? Não vem com teu argumento que isso não cola para mim não. Eu só vou te dar atenção se tu me trazer argumento plausível da palavra. Você está entendendo isso? Você só vai ter minha atenção se você tiver e vier a mim com um argumento plausível da palavra. Não, mas a casa de Deus, eu digo, pronto, vou lhe dar a minha explicação e eu quero a sua. Vamos lá, casa de Deus, igreja, instituição, templo, recinto de alvenaria, local, geográfico. Casa de Deus não é isso. Vou te dar alguns textos por onde eu estou baseado e com autoridade para dizer que isso não é casa de Deus. Vamos lá. João 14, 23. Jesus vai dizer, quem me ama guarda a minha palavra. E eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Onde é que Deus mora? Não é em local, instituição, recinto, de tijolo, areia e cimento, alvenaria, não. Deus não mora em nenhum local. Aonde Deus quer habitar em nós, pessoas. Casa de Deus não é recinto de alvenaria. Vamos lá para Hebreus capítulo 3, versículo 6. Quando o escritor hebreu vai orientar os irmãos, eu creio que em relação ao templo, os judeus tinham essa ideia, mas agora, com a manifestação da verdade, da luz de Deus ao mundo, Jesus nos trouxe a verdade, para a gente entender onde é que Deus quer fazer habitação. Hebreus capítulo 3, versículo 6, o escritor vai dizer, casa de Deus somos nós. Onde é a casa de Deus? Onde é que Deus habita? Vamos ver, palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Assim está escrito, Paulo ensinando os irmãos, dentro desse assunto que eu estou aqui trazendo para você. Paulo vai dizer aos irmãos o seguinte, não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós, que vós sois o templo e morada onde Deus habita? Onde é que Deus habita, irmão? Onde é que Deus habita? Qual é a igreja? Qual é a casa, a estrutura de alvenaria? Vamos ler mais a palavra? Estou falando, estou defendendo a verdade do Evangelho contra essa mentira que é pregada por aí, onde o povo é ensinado que casa de Deus é aquele local, aquela estrutura, aquele recinto, onde o povo é obrigado a estar lá, vivendo a sua devoção a Deus, oferecendo os sacrifícios, vivendo todo o trabalho ali, como se ali fosse o local onde Deus está para o povo receber a presença de Deus. Vou dizer a você, outro texto. Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Paulo vai dizer, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Paulo vai dizer, porque vós sois o templo de Deus. Vós sois o templo do Deus vivente. Não é nenhum local, estrutura de alvenaria. O templo de Deus somos nós. Observação, que estamos em Cristo. Que estamos em Cristo. Não é qualquer um. Não é quem está dentro de igreja. Não é quem está dentro de uma religião. Não é quem está dentro de um grupo religioso. Templo de Deus, casa de Deus, somos nós se estivermos em Cristo. Porque quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. De Deus só é quem está selado pelo Espírito Santo para ser membro que forma a igreja. De Deus não é quem está dentro de igreja, seja ela qual for.
Está entendendo isso? A garantia de que eu sou de Deus, propriedade, e estou inserido no corpo de Cristo, chamado igreja, é o Espírito Santo. Vamos ler? Efésios 1:13. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu vou até ler para você, que é muito importante a gente principiar a nossa fé, ter o conhecimento de Deus dentro da palavra. Não é dentro da formação religiosa dos homens nas igrejas, pelos líderes que falsificam e manipulam a palavra de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Paulo vai dizer aos irmãos que nós também estamos predestinados. Não é porque somos escolhidos de antemão. Se você ler o contexto aqui, você vai ver isso. Paulo está falando aqui em relação a isso. Predestinação. Mas Paulo não está falando de uma predestinação fatalista incondicional. Uma escolha soberana de Deus sem o indivíduo querer. Você foi salvo para o céu e você foi predestinado para o inferno. Isso não existe. Isso é outro assunto. Depois eu tenho trazido muito assunto aqui também, refutando vários conceitos doutrinários malditos, que não condiz com a verdade do Evangelho. Um deles é a doutrina da predestinação fatalista incondicional. A Bíblia fala de predestinação? Fala, mas não como ensina esses aí. Paulo aqui está falando de predestinação, mas Paulo vai dizer em Cristo, e vocês agora estão predestinados ao céu, em Cristo, quando vocês ouviram e creram na pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar. Aí vocês foram selados com o penhor da redenção, que garante você propriedade de Deus para a salvação que está prestes a se revelar. Efésios 1, 13 e 14. Mas Paulo também vai falar lá em Efésios 4:30, que o Espírito Santo de Deus é quem nos sela para o dia da redenção. Não é a garantia de que você é de Deus e vai subir, não é você estar dentro de uma igreja, instituição do homem. É você estar em Cristo para você ser igreja de Deus, selado pelo Espírito Santo. Está entendendo isso? Então as pessoas, elas querem defender seu argumento em relação a Deus por aquilo que elas acham, por aquilo que elas são ensinadas nas religiões. Porque toda religião, todo sistema religioso, seja católico, seja evangélico, seja budista, testemunho de Jeová, espírita, mormon, todo sistema religioso tem os seus princípios, seus preceitos colocados pelos homens. Não se submetem aos princípios de Deus. Nenhum sistema... Não venha com essa história de... Não, mas a igreja evangélica é o povo de Deus. Quem disse isso a você? Aonde é que está escrito isso na Bíblia? Aonde foi que Jesus disse em algum canto, a minha igreja é a igreja evangélica? O evangelho não tem nada a ver de religião evangélica. Nós não devemos estar dentro de igreja evangélica. Nós devemos crer no evangelho. O evangelho não é uma religião, não é um grupo de nenhuma instituição religiosa. O evangelho é a mensagem que nos dá o conhecimento que liberta para encontrar a salvação de Deus. O Evangelho é o poder de Deus que salva todo aquele que crê nessa mensagem, que nos informa o caminho, a verdade, para encontrarmos com Deus, receber o perdão e a justificação. As pessoas trocam os valores, deixam de seguir o Evangelho, deixam de estar no Evangelho para estar dentro de uma religião chamada evangélica, para estar dentro de igrejas evangélicas. Nós temos que estar no Evangelho. E todo conceito de fé que temos que ter o entendimento dele é dentro daquilo que o Evangelho ensina. Aí o cara vem dizendo, não, mas temos que estar na igreja para adorar a Deus. Eu pergunto, aonde é que o Evangelho ensina um lugar de adoração? Principalmente dentro de igreja evangélica. Eu pergunto, aonde foi que Jesus ensinou aos seus discípulos a ir para determinado lugar para adorar a Deus? Ao contrário, irmão. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade.
O templo que Deus quer ser adorado é na tua vida. No teu viver o tempo todo o tempo. Não é dentro de um local restrito, numa formalidade, não. O local de adoração de Deus é no seu viver, vivendo, adorando a Deus. Não é numa formalidade religiosa dentro de um momento, de um local, onde todo mundo ali está vivendo misticismo. Jesus disse que não é nem templo, nem monte. A ideia dos judeus que era no templo. A ideia dos samaritanos que tinha que subir o monte Gerizim para ir adorar a Deus. Hoje, os mentirosos pegam isso para criar esse misticismo. Não, vamos para o templo adorar a Deus. Tem que ir para o templo. Qual templo, irmão? O templo era dos judeus que nem existem mais. Qual é o templo que esse povo hoje vive dentro das igrejas evangélicas dizendo tem que vir para o templo, tem que estar no templo? Qual templo? Você acha que essas 4 paredes de cimento, areia e tijolo é o templo onde Deus mora? É a casa de Deus, é? Jesus não ensinou isso. A igreja de Cristo não foi ensinada a estar em nenhum templo. Está entendendo, meus irmãos? É muito sério. Aí o cara diz, não, mas temos que buscar a Deus aonde? Quando eu creio em Jesus, Deus habita em mim, Deus está em mim. Eu não preciso buscar a Deus em canto nenhum. Aí o cara vem e diz, não, mas você tem que estar num local para adorar a Deus. Você tem que ir para a casa de Deus. Você, como salvo, tem que estar numa instituição religiosa, numa igreja. Mas eu pergunto, quem disse isso? Quem ensina isso? É Jesus ou é os pastores? Dessas casas que eles dizem que é de Deus, chamada igreja. Quem é que ensina isso? Aonde foi que Jesus ensinou que o lugar do crente, que crê nele, o discípulo dele, o crente religioso tem que estar na igreja assim. O crente religioso tem que viver a devoção, a consagração, a prática de vida dentro das igrejas. Mas o verdadeiro cristão, os que estão em Cristo, o local de adorar não é a igreja, é na vida. O lugar dele estar não é a igreja, é em Cristo. E a palavra de Cristo estando em nós. Foi isso que Jesus ensinou. Para ser prudente, minha vida está edificada em Deus, não é dentro de uma igreja, é na palavra. Ouvindo e praticando. Mateus 7, 23. João 15, 7. Jesus vai dizer, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, diante de Deus, as bênçãos dele estarão alcançando vocês. Não é dentro de igreja fazendo campanha da bênção. Não é dentro de igreja participando de ritual, misticismo, de culto místico em campanha de vitória, campanha de quebra de maldição, campanha disso, pacto, voto e isso aí, e etc. E tudo isso mais que o povo vive dentro das igrejas. Quer me questionar? Quer criticar e dizer que eu estou errado? Traga um argumento plausível da palavra. Não venha trazer texto isolado do Velho Testamento, montando o seu teatro nele para tentar persuadir ninguém, não. Porque você aqui não vai estar falando com menino, não. Quando eu era menino, eu era enganado, sim. Quando eu era menino, eu também vivia isso dentro das igrejas. Quando eu era menino, eu também era levado pelos ensinos que os pastores estão dando aí. Como muitos hoje estão levados. Mas agora eu não sou mais menino. Desculpa eu dizer a você. Eu cresci. Deus não quer menino andando com ele. Deus quer adulto. Deus quer que sejamos adultos, prudentes, usando o raciocínio, pensando, usando a inteligência. Menino não pensa, menino não tem raciocínio, menino não tem sabedoria, menino não tem entendimento. E é o que acontece hoje com essa multidão que está dentro dessas igrejas. Vivendo que nem menino, sendo levada por vento de doutrina. Mas que Deus abençoe vocês, que vocês conheçam a verdade e sejam libertos. Amém? Portaria? Eita, Sequinho, tá nada. Oxe, agradeço na conveniência de um cafezinho que eu vou fazer agora. Valeu, Sequinho, obrigadão mesmo. Tchau. Bom, gente, eu vou terminar aqui agora que um morador ligou para mim, me oferecendo um cafezinho. Estou aqui no trabalho, já é 9h30 da noite, hoje, quinta-feira, estou tirando o meu plantão aqui, mas estou aqui pregando. O morador ligou para mim agora e disse, estou atrapalhando sua pregação, né? Eu disse, não, doutor, eu estou aqui pela graça de Deus. Se eu fosse
Se eu não tivesse na graça de Deus nesse trabalho, eu já tinha sido demitido pelo que eu faço aqui. A própria síndica chega aqui e faz, já está pregando, né, pastor? Me chamam de pastor. A própria síndica chega aqui, já está pregando, agora é o síndico, mudou. Até o novo síndico também. Está pregando já, né, irmão? É bom que o irmão não cochila, o irmão prega. Meu irmão, é a graça de Deus que me levantou para essa missão. Eu estou aqui pela graça do Senhor. Se não fosse a graça de Deus, eu já tinha sido demitido desse emprego aqui, ó. Há muito tempo, já fazem, sabe quantos anos que eu estou aqui? Quase 20 anos. Quase 20 anos. Pregando o evangelho nesse local aqui. Já preguei para todos os moradores aqui. Eu posso dizer, todos os moradores. 28 apartamentos. Todos foram evangelizados por mim. Já saiu, já foi, já veio outro. Todos foram evangelizados por mim. Nesse condomínio aqui onde eu trabalho. Já evangelizei macumbeiro, ateu, espírita, católico, mormon. E tem um pessoal aqui que é maçom. Mas tome a verdade de Deus, porque esse é o meu compromisso. Não importa se você é budista, xiita, maçom, macumbeiro, ladrão, assassino, estuprador. Meu compromisso é levar a libertação de Deus para a tua alma. É levar a palavra da verdade para que você conheça o evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O evangelho tem que ser pregado a toda criatura, sem exceção de pessoa. A crente, a católico, a espírita, a evangélico, a bom, a ruim, a doutor, a padre, a papa. Tem que ser todos conhecedor da verdade que liberta. Porque se não conhecer o evangelho, continua preso, julgado e condenado. Sem salvação. Salvação não é por meio de nenhuma obra religiosa, nenhuma obra feita pelo homem, nenhum sacrifício religioso. Salvação é pela obra de Deus. Cristo morto por nós na cruz do Calvário, crendo nele e se convertendo a ele, passando a andar pela palavra dele, pela doutrina dele, como Senhor de nossas vidas. Jesus, Jesus, Jesus. Então, fica aí para você. Busque conhecer a verdade do Evangelho, a doutrina de Cristo, para que você não venha a ser levado pelo engano, sendo negócio dos enganadores, vivendo privados da verdade, uma vida de adoração a Deus vã, maldita, em vão, que Deus não recebe, porque não está sendo formado em você o entendimento da palavra. Você não está sendo formado discípulo de Cristo pelo Evangelho de Cristo. Você está sendo formado discípulo de igreja, pela regra doutrinária e conceitos e preceitos dos homens dentro das igrejas. Mas aqui você ouve a verdade que liberta, amém? Tchau, pessoal. Vou tomar um cafezinho agora, que o morador está mandando para mim um bolo e uma pamonha gostosinha. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Continue, né? Porque abençoado ele tem. Abençoado cada um de nós. Mas que Deus continue abençoando cada um de nós. Eu acho interessante, para terminar, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, Pedro vai dizer assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Observe que Pedro diz: ele tem cuidado, ele não vai cuidar. Ele não vai te abençoar. Ele já tem te abençoado e ele já tem cuidado de você. É só você se manter fiel a ele pela palavra. Ninguém pode ser fiel a Deus devotando sua vida a nenhuma religião, nenhuma igreja. Nós só somos fiéis a Deus, guardando e praticando a palavra dele. Que Deus abençoe e você entenda isso nessa noite. Tchau, gente.